Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É quarta-feira, dia 29 de dezembro de 2021. Contagem regressiva para a gente fechar esse ano e reabrir aí, renovando nossas energias, expectativas, sonhos para 2022. Vamos começar o programa de hoje indo lá para Campina Grande. Nossa equipe acompanhou a entrevista coletiva, o balanço que o prefeito Bruno Cunha Lima fez do ano de 2021, seu primeiro ano de gestão. Vamos lá. 2021, eu fiz questão de dizer agora que talvez a maior obra do governo nesse primeiro ano, e nós pavimentamos mais de 150 ruas, construímos mais de 10 praças, fizemos ações importantes na zona urbana, na zona rural, levando água para mais de 200 famílias, inaugurando barragem, mas a obra mais importante do governo nesse primeiro ano é uma obra de cimento, pedra e cal. É uma organização administrativa, é um esforço coletivo da gestão de responsabilidade fiscal, de responsabilidade orçamentária, sem aumentar imposto, garantindo a qualificação da nossa despesa, renegociando as nossas dívidas. Só essa renegociação nos permitiu reduzir a despesa futura de Campina na ordem, só em duas dívidas, na ordem de 500 milhões de reais. São 500 milhões de reais que vão deixar de ser pagos enquanto dívidas a bancos, a Receita Federal, porque nós chamamos os nossos credores para renegociar e que a partir de agora vão ficar nos próximos anos nos cofres do município e vão permitir que isso se converta em financiamento ou na verdade, em investimento. Se fosse isso, já seria muito. Mas a redução do comprometimento da nossa receita, na ordem de 80% para 36%, 37%, abre um campo, abre uma margem de eficiência de gestão muito grande que vai nos permitir a atração de investimentos. Por exemplo, ontem eu estive em contato com dois bancos públicos, e nós já temos agora apalavrado uma captação superior a 200 milhões de reais para o ano de 2022 para fazer investimento, para resolver, por exemplo, agora nós estamos iniciando o tempo de chuva de verão. O pessoal que mora ali na região do distrito, na continuação do canal do Prado. Há um ano e meio atrás, a água passou de 1,5 metro nas casas, as pessoas perderam tudo que tinha. Então são investimentos como esse, investimento da prolongação da Avenida Floriano Peixoto e a construção da Avenida Tavares, ligando a zona leste de Campina à zona norte de Campina, a região do Alto Branco, do Jardim Tavares. Então, são investimentos reais, investimentos estruturantes que vão ser permitidos a partir dessa organização administrativa. Em resumo, o Ministério da Economia atribui uma nota a todos os estados e a todos os municípios no tocante à sua capacidade de pagamento, a liquidez do seu orçamento, enfim, se ele honra com os compromissos, se ele tem capacidade de tomar dinheiro, de buscar investimento privado. Nós oscilávamos numa média histórica de uma nota entre C e D, a nota é atribuída A, B, C, D ou E, entre A e E. Nós oscilávamos entre C e D há muitos anos, conseguimos já subir para B no mês de outubro, e a nossa expectativa é agora o presente de Natal que eu tenho pedido a Deus nessa virada do dia 31 para o dia 1º, é a atribuição de uma nova nota que, segundo a nossa expectativa, pela primeira vez Campina conseguirá ter uma nota A e garantir aí, por exemplo, os recursos da União, ter a garantia da União na captação de recursos. E nós estamos buscando esses recursos com entidades internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Comissão Andina de Fomento, o FONPLATA, que também é um outro fundo de desenvolvimento da América Latina. E nós temos hoje aí capacidade de levantar cerca de R$1 bilhão de investimentos para Campina Grande, para esses próximos anos. Então, na prática, essas nossas medidas, elas trazem sucesso não só para o presente, mas para o futuro de Campinas. Não é uma preocupação apenas da nossa gestão, é uma preocupação para Campina Grande, porque quando eu deixar de ser prefeito um dia, eu quero continuar morando em Campina. Foi aqui onde eu nasci, aqui onde eu cresci, aqui onde eu constituí minha família, aqui que eu empreendo. E naturalmente eu quero sempre uma cidade muito melhor. Nós queremos uma cidade muito melhor e é isso que, se Deus quiser, que nós vamos entregar ao final desses 4 anos.
Pessoa, o prefeito Cícero Lucena aqui em João Pessoa, no final de 2022, ele mudou naturalmente ali a cúpula da saúde aqui em João Pessoa. Saiu então o secretário Fábio Rocha, entrou a... Foi uma reunião administrativa, foi uma reunião de fechamento do ano. Uma reunião em que nós tivemos a oportunidade de discutir os avanços que o Estado teve, mesmo durante a pandemia, mesmo enfrentando todas as dificuldades, nós conseguimos construir um conjunto de obras, de ações, de políticas públicas que talvez a Paraíba nunca tenha visto na sua história. E isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade muito maior ainda com o ano de 2022, que será um ano de uma campanha, mas e esse foi o apelo que foi feito ontem, para que mesmo num processo eleitoral, a gente continue fazendo com que esse governo seja um governo proativo, um governo que realize, um governo que implante ações. E esse foi o apelo que eu fiz, e além, logicamente, de um agradecimento geral para todo o time do governo que tornou isso possível. Um governo não se faz só com a vontade do governador. É preciso que toda uma equipe de governo consiga fazer isso. Quando hoje a gente está aqui assinando uma medida como essa, não é à toa que o esforço gigantesco da gestão fiscal desse Estado permite isso. Porque se o Estado tivesse quebrado, se o Estado não tivesse podendo abrir mão de receita, ele não poderia estar nesse momento aqui assinando um documento como esse. Essa é a grande diferença e que talvez incomode alguns. Ok, você ouviu agora o governador João Azevedo falando sobre a reunião de ontem que ele teve com todo o secretariado do governo e fez naturalmente aí uma cobrança para o ano 2022. É o último ano da gestão dele, né, desse mandato que se iniciou aí em janeiro de 2019 e é um ano eleitoral em que o governador vai colocar aí o seu nome à disposição para o projeto de reeleição. Então ele fez esse chamamento aí para os secretários. Mas antes, eu estava falando sobre João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena, no final de 2021, mudou, né, a cúpula da saúde aqui na capital, trocou aí, substituiu o ex-secretário Fábio Rocha, entrou a atual secretária de saúde de João Pessoa, Margarete Diniz, e na secretaria adjunta, na secretaria executiva de saúde aqui de João Pessoa, entrou aqui o médico intensivista Luiz Ferreira Souza Filho, que está aqui conosco, que vai conversar um pouco com a gente desse início de caminhada aí na Secretaria de Saúde de João Pessoa, inclusive no dia de hoje, que é um dia D de vacinação contra a Covid aqui em todo o estado e naturalmente na capital. Doutor Luiz, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, é um prazer, uma alegria estar aqui podendo falar com a população de João Pessoa e da Paraíba. Tá, bom, primeiro para a gente ter uma noção geral, que novo momento é esse na saúde de João Pessoa, o que representa a entrada da professora Margarete Diniz e a sua entrada aí na secretaria para fazer essa condução a partir de agora na Secretaria de João Pessoa? Nós vivemos um período de transição, um período totalmente diferente dos períodos que a gente já tinha vivido na sociedade moderna de uma forma geral. Então, esse ano que passou, o ano anterior, foram anos que a gente não conseguiu, as administrações públicas não conseguiram programar organizadamente a saúde, pensar a saúde a longo prazo por conta da pandemia, por conta das medidas emergenciais que precisaram ser tomadas. Então, agora a gente consegue ver uma luz que antes era no fim do túnel, agora está mais próxima. A gente agora pode sentar, pode pensar em projetos futuros, pode sair um pouquinho dessa bolha do Covid em relação aos projetos de saúde, à assistência à população. Então, acho que representa isso, representa uma roupagem diferente, um olhar diferente, que agora é um olhar para o futuro. O que é que você destacaria do ano de 2021, daquilo que você já pôde ter, enfim, se inteirar desde que assumiu aí a Secretaria Executiva? O ano de 2021 foi um ano marcado por um recrutamento importante de leitos pela Prefeitura Municipal de João Pessoa para atender a população. Eu fiz questão de falar isso com os secretários anteriores e para a população também, que nenhum pessoense precisou ficar na calçada por falta de assistência médica. Então, os leitos foram recrutados de forma muito rápida. O programa de vacinação da cidade de João Pessoa é um programa muito eficiente, muito eficaz. Então, a concentração realmente ficou em dar uma assistência adequada à população nesse momento de dificuldade. Bom, hoje, como eu falei, tem dia de vacinação aqui na capital. Do ponto de vista, não sei se você tem os dados já oficiais, mas da leitura e da observação, a demanda tem aumentado a partir do passaporte da vacinação? Tem sim, Luiz. Apesar a população brasileira, de uma forma geral, é uma população que é engajada
nos programas de vacinação. Existem muitas polêmicas, mas essas polêmicas elas são muito mais no mundo virtual do que no mundo real. O que a gente nota é que a população ela quer se vacinar, ela procura ativamente a vacina e assim, se a gente tiver disposição, como nós o temos, nós hoje você falou do dia D, que foi aberto hoje, onde nós vamos vacinar em 50 pontos das unidades básicas de saúde diferentes. Nós vamos ter 4 drive-thrus vacinando a partir das 5 horas da tarde, durante toda a noite, até as 8 horas da manhã. Então, assim, e a gente tem já experiência de eventos anteriores, onde existe um engajamento da população muito importante. O passaporte da vacina é mais um adendo, é mais um aditivo que ajuda a gente a chegar no nosso objetivo, que é imunizar a grande maioria da população. Inclusive hoje você se vacinou, hoje você abriu ali a questão da vacinação. Eu queria até pedir para a produção colocar aí uma postagem que o secretário Luiz Ferreira fez hoje nas redes sociais, né, anunciando que tinha aí, estava abrindo ali o processo de vacinação aqui em João Pessoa. Inclusive, secretário, gerou até uma dúvida por parte de alguns internautas, dizendo, olha, ele está falando em primeira dose, tomou a primeira dose só agora, mas ele não é médico. Você já tomou as outras doses? Já. Na realidade, eu abri a primeira dose de hoje, do dia, como uma forma de incentivar, como uma forma de dar o exemplo, de mostrar. Eu sou um entusiasta, Luiz, da vacina. Para mim, vacina salva vidas. Vacina, a gente consegue, em relação ao tratamento das viroses, a medicina ela é muito desenvolvida em prevenir, em vacinar. A gente não tem tratamentos tão eficazes para vírus. Então, eu sou um entusiasta, eu sou um intensivista, eu trabalho em UTI com paciente grave, eu sei o que algumas infecções virais podem fazer e o tratamento, a melhor maneira de prevenir é vacinando. Tá, então para ninguém fazer aí intencionalmente nenhum equívoco ou nenhuma tentativa aí de maldade, o secretário já se vacinou, ele apenas anunciou que estava tomando a primeira dose do dia de hoje, abrindo esse processo da vacinação, inclusive pelas mãos da secretária professora Margarete Diniz. Existe uma expectativa sobre o início de vacinação das crianças a partir de 5 anos. Você é a favor? Contrário? O que é que você diz para os pais que estão nos acompanhando e quando é que João Pessoa começa com essa vacinação? Sou completamente a favor. Como eu falei para vocês, eu sou entusiasta da vacina, eu sou um defensor da vacina. É importante que a população entenda que a vacina para a criança é uma vacina segura. Os estudos que desenvolveram a vacina, que estudaram a vacina no público infantil, mostraram resultados muito animadores. A gente está vivenciando Estados Unidos, Europa, o contato com uma variante que tem uma infectividade muito grande. Então, quanto mais pessoas se infectam, maior a chance de você ter pontos de maior gravidade. Então, esse público infantil, que foi um público, graças a Deus, mais protegido das variantes anteriores, a gente está vendo no cenário internacional que não está acontecendo isso em relação à variante Ômicron. Então, a gente precisa sim vacinar. Nós temos a chance, Luiz, de usar como exemplo o pessoal de fora, os Estados Unidos, a Europa, e prevenir aqui o que eles viveram lá. E a gente tem como prevenir, que é vacinando o público infantil. O fato de que os números de óbitos e de internações de crianças por Covid ser baixo, não deve ser usado como justificativa para você dizer não é hora de eu vacinar meu filho agora. De forma alguma, de forma alguma. Como eu falei, a gente tinha inicialmente uma cepa que tinha um comportamento específico no público infantil, e agradeço a Deus por isso, que geralmente a infecção no público infantil era uma infecção mais branda. Com o desenvolver do vírus, das mutações que são comuns de acontecerem, a gente agora chegou numa variante onde o público infantil está sentindo essa patologia de uma forma semelhante ao público adulto. Então, a forma de prevenir que as nossas crianças adoeçam da mesma forma que o público adulto adoeceu é vacinando. Qual é a previsão oficial que a Prefeitura tem para começar a disponibilizar essas vacinas para crianças a partir de 5 anos? Nós tivemos uma reunião essa semana com um representante do Ministério da Saúde e ficou como previsão final de janeiro. Então, já no final de janeiro, início de fevereiro, a gente deve começar a ter uma organização para vacinar as nossas crianças.
com prescrição médica ou sem, como tem aí discutido o próprio Ministério da Saúde? Não faz sentido prescrever uma vacina que é completamente segura e eficaz. Não tem sentido. A vacina, por mais que seja, obviamente, uma medicação, mas a gente tem uma ampla experiência no Brasil de vacinar a nossa população sem necessidade de prescrição médica. Quando ela chega para a população, ela chega com uma segurança considerável. Os estudos científicos mostram isso. Então, não faz sentido vacinar. A gente vai só aumentar a demanda em relação aos atendimentos de saúde. As nossas unidades já são bastante sobrecarregadas para uma alternativa que não faz sentido. Então, sem prescrição médica, essa é a posição da Prefeitura. Para além das crianças, secretário, num diagnóstico geral, num panorama geral, qual é o cenário hoje de João Pessoa em relação à vacinação? E aí eu aproveito para lhe perguntar se você defende, inclusive, a ampliação da obrigatoriedade da cobrança do passaporte. Está se discutindo aí para shopping centers, para academias, para salões de beleza. Qual é o cenário hoje? Quantas pessoas faltam se vacinar em João Pessoa? Quantas pessoas ainda não buscaram, seja completar o ciclo vacinal ou tomar a primeira dose, inclusive, em João Pessoa? E a partir daí, se você defende um recrudescimento do ponto de vista de endurecimento na cobrança do passaporte aqui no estado da Paraíba. Tudo bem. Uma coisa importante que precisa ser colocada, Luiz, é que quando você se vacina, quando você usa a vacina, você não está cuidando apenas de si, né? Você se vacina, você se previne e você acaba ajudando as outras pessoas também, né? Então, o ato de se vacinar é um ato comunitário, não é um ato individual. Isso é importante ser colocado. João Pessoa tem uma das melhores coberturas vacinais do estado. Nós temos mais de 70% da nossa população com 2 doses, ou aproximadamente mais de 80% da nossa população, pelo menos com 1 dose. E a nossa opção agora, o nosso objetivo é começar a fazer buscativa, a partir desses dias D, que são dias onde a gente aumenta o horário, flexibiliza o horário, não precisa de marcação para você ir nos drive-thrus. Então, a nossa perspectiva é que, com o tempo, a gente comece a usar essa ausência de necessidade de marcação para as unidades básicas também e, num segundo momento, ir buscativa, ir casa a casa, e entendendo porque as pessoas que não se vacinaram não o foram fazer e começar a fazer essa vacinação, quem sabe, em curto prazo, nas próprias residências dos usuários. E ampliação da cobrança do passaporte, você defende? Defendo sim. Toda medida, obviamente, com bom senso, que vise aumentar o engajamento da população em relação à imunização, é bem-vinda. É óbvio que a gente não pode radicalizar, é óbvio que a gente não pode cercear a liberdade das pessoas, né? Mas como uma medida comunitária, que eu falei que é o ato de se vacinar, é importante que a pessoa se coloque nessa comunidade e entenda que para viver em comunidade, pelo menos nesse momento, que é um momento de transição, a gente passou momentos muito difíceis, você como jornalista com certeza vivenciou isso de perto. Nós passamos por momentos muito difíceis e o fato dos números terem melhorado, de a gente ter diminuído a quantidade de pessoas infectadas, pessoas graves, mas a gente não pode esquecer que isso pode retornar, que isso pode acontecer de novo. E a forma de a gente evitar, a maior arma que nós temos hoje ainda é a vacina. Tá. Secretário, todo mundo está acompanhando naturalmente e vivenciando, inclusive algumas pessoas vivenciando isso na pele, um surto de gripe aqui no estado da Paraíba, em João Pessoa. E aí eu vou querer lhe perguntar no próximo bloco se a prefeitura está preparada, né? A gente está vendo as UPAs cheias, lotadas, a prefeitura está preparando aí um esquema diferenciado para poder acolher essa demanda toda. O que é que você sugere como médico para que as pessoas, enfim, se cuidem, se protejam também dessa gripe e se defende que essas festas de janeiro, em função desse surto de gripe, também sejam aí suspensas ou restringidas agora. Daqui a pouquinho você responde para isso. Se você quiser ouvir as respostas do secretário executivo de saúde aqui de João Pessoa, fica ligado, um minutinho, a gente está de volta.